24, nós estamos nesse mês, nós estamos muito preocupados com famílias. Por quê, pastor? Porque eu não gostaria que você estivesse no meu gabinete quando eu recebo alguns pais e alguns filhos. Não gostaria. Porque com certeza você ficaria muito preocupado. Então, o nosso grupo que nós temos aqui de aconselhamento trouxe para mim esta preocupação também, que eles também têm recebido muitas queixas de pais, de filhos, e de uma forma geral. Então, nós este mês estamos trabalhando e no final da mensagem eu quero orar pelas famílias aqui, juntamente com os pastores que estão aqui no púlpito. Eu quero estender as mãos sobre você. É tempo da igreja pensar nisso, né? Estar orando uns pelos outros, não é mesmo? Diz assim o texto sagrado. Eu queria pedir que todos hoje descessem. Nós temos muitos lugares aqui, não é? Eu tenho visto as gravações e não tenho gostado, não. Tenho falado até para o Marcinho, né, Marcinho? Às vezes os irmãos estão lá atrás de mim e eles se esquecem que estão atrás e ficam olhando o celular, conversando. Então, como vai para o YouTube, então é bom só eu aqui. E os irmãos aqui, dá glória a Jesus e aleluia. Não é para vocês, vão sair no filme, mas é para vocês, não é? Para a gente não ter dificuldade depois. Diz assim o texto sagrado, 2, 18 e 24. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, que ele seja idônea. Olha que impressionante essa palavra de Deus, né? Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Oremos. Deus, mais uma vez, Senhor, vamos explanar a Tua palavra. A palavra é Tua. Eu quero ser nessa noite, Senhor, um vaso para ser usado, ó Deus amado, como aquele que transmite a Tua palavra para o bem das famílias aqui presentes. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Tome assento, glorificando a Deus. Não é? Amados irmãos, quando Deus viu o homem, Ele viu que faltava alguma coisa. Não é tão difícil essa coisa de você viver só. Ninguém vive sozinho. Eu costumo dizer, presta atenção e entenda o que eu vou dizer, pelo amor de Deus. A pessoa que vive sozinho tem algum tipo de problema. Ô pastor, pelo amor, eu vivo sozinho e não vivo com problema nenhum, mas é diferente. Quando eu digo sozinho e tem problema, é aquelas pessoas que elas não querem de forma nenhuma se casar, não querem de forma de se relacionar com ninguém. Aí é problema. Muito natural que nós temos muitos irmãos e irmãs que dizem, não vou casar. E é um direito que lhe assiste. Mas você se relaciona com pessoas, é diferente. Quando Deus ele viu que o homem estava só, Ele falou, vou fazer para ele uma ajudadora que seja uma pessoa idônea. Como é que uma pessoa, o que é uma pessoa idônea? É velha? Não, não é uma pessoa. Idônea não é uma pessoa velha. O idôneo é aquele que sabe o que está fazendo. É aquele que tem a sua mente sadia, não é mesmo? Para você entender melhor. É aquele que de verdade tem princípios para poder exercitar a sua função aqui na terra. Não é? Então Deus já faz uma mulher idônea para ele. Mas muito bem, nós não vamos falar basicamente sobre marido e mulher, mas vamos falar sobre a família, tá? Família tem uma missão. Mais do que missão, família precisa ser bênção em todos os momentos. Quando eu digo em todos os momentos, é marido e mulher, mulher e marido e mulher e filhos. Isto é uma família. Então vamos lá. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, há muitas forças tentando mudar o cenário da família de forma negativa. Hoje, por exemplo, São Paulo, né, teve lá uma grande passeata e o que se escuta lá não é legal. Tá? Não é legal concernente à família. Há muitas vozes falando e dizendo que a família acabou. Né? E que a família ela já não é mais relevante. E que essa coisa de família já está ultrapassada. Coisa do passado, coisa dos nossos avós.
Mas hoje, esta palavra que Deus tem colocado no meu coração, eu tenho me preocupado esta semana toda em estar ministrando, é para reafirmar que a família não acabou. A família, ela é constituída por Deus. E o que Deus faz, enquanto Ele não dá um basta, vai continuar no nome de Jesus, não é? Eu costumo dizer que quando a gente tem dúvida quanto à família, é só consultar o manual do fabricante, tá bom? Não é assim quando a gente compra um carro, vem o manual lá e se você tem dúvida, você olha o manual. Então, se você tem dúvida sobre a sua família, consulte o manual do fabricante. O manual está aqui, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Aqui está o grande manual do fabricante, ok? É interessante que eu queria que você entendesse e que você percebesse dois fatos extremamente importantes no texto que nós lemos. Primeira coisa, ponha na tua cabeça que a família, ela é uma ideia de Deus. Ela é uma ideia de Deus. É uma instituição, né, dele, de tal maneira que ele sempre existirá, pois ela foi inventada para ser o quê? Os blocos que constrói e sustenta a sociedade. Quando Deus, Ele teve a ideia de família, Ele teve a ideia também de uma sociedade. E esta sociedade só poderia existir e sobreexistir se houvesse famílias fortes. Se não houvesse família, não tem como ter uma sociedade. Muito bem. Depois, Deus criou Adão, colocou ele num ambiente fantástico, né? Ele tinha tudo o que ele queria, mas a Bíblia diz que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Olha só, não é bom que o homem esteja só. Se você é solteiro, se você é viúvo, esta palavra serve para você. Se você é solteira, se você é viúva, esta palavra serve para você. Não é bom que você esteja só. E isto ainda é verdade, né? Seja você casado ou solteiro, pessoas foram feitas para pessoas. Mas hoje, parece que as pessoas, elas de verdade, elas parecem que foram feitas para o Lulu. Quem é o Lulu? É o cachorrinho. Foram feitas para o gatinho, né? Para o gatinho. Então, você compra um gato, uma gatinha, um cachorrinho, e parece que a sua vida vive em função daqueles animais. Irmãos, pode escandalizar se você quiser, é pecado isso. Ô pastor, pelo amor de Deus, não fala negócio, é pecado. Pecado ter cachorro? De jeito nenhum. Pecado ter gato? De jeito nenhum. Mas quando você dá mais valor para um cachorro e para um gato, é pecado. Você entendeu? Eu tinha cachorro, deixei de ter cachorro quando eu vim para cá. Né? E a pastora disse que vai arrumar um cachorro. Eu falei, bem, você arruma, mas quando você tiver 70 anos. Agora não, arruma agora não. Nós estamos dirigindo igreja. Porque quando ela tiver 70, eu já estou com 75, já está na hora de parar, não é mesmo? Então, eu falei, depois que a gente parar de dirigir igreja, você pode arrumar cachorro, arruma gato, pode arrumar aqueles passarinhos que o povo gosta também, né? Mas, por enquanto, por quê? Eu tenho uma responsabilidade com o povo. Eu não posso trocar a minha responsabilidade pastoral ou de ministério que você possa exercer, de homem de Deus e mulher de Deus, por um animal. Não, isso não pode, irmão. De jeito nenhum. Você pode ter cachorro quanto você quiser. Mas não se esqueça que você precisa dar mais valor ao ser humano do que um cachorro, do que um gato. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Nós precisamos de relacionamento. Aí, um pastor falou assim para mim, eu tenho um cachorro, porque o cachorro não me trai, o cachorro não me deixa na mão, eu chego em casa, ele abana o rabinho, eu chego em casa, ele faz festa, e as pessoas parecem que hoje não estão nem aí. Sabe por que não está nem aí? Porque falta em nós aquela coisa de nós nos relacionarmos, não é? Se eu entrar aqui neste recinto, com cara fechada, sentar nessa cadeira, e nem cumprimentar os meus irmãos, como é que eu vou querer reciprocidade? Irmão, relacionamento não se faz com uma pessoa só. Relacionamento se faz com duas pessoas.
Em todos os sentidos. Seja para casamento, seja para namoro, para noivado, seja para convivência. Eu preciso me relacionar. E quando você não se relaciona, você está o quê? Você está exilado. E exílio não é bom para ninguém. Pergunta para os judeus. Tá? Pergunta para eles se exílio é bom. Pergunta para quem foi exilado se é bom. Não. A Bíblia nos fez para que nós pudéssemos nos relacionar. Tá? Por isso que ele olhou e disse, coisa boa. Ele me falou, olha, gostei. Coisa boa mesmo. Muito bem. Agora vamos lá. Para que serve a família? Há 50 anos atrás, tá? Talvez um pouco mais, não era necessário falar o que eu vou dizer aqui hoje. Porque eu me lembro muito bem, eu sou casado há 40 anos, este ano eu fiz 40 anos de casado, e tem irmãos aqui com muito mais tempo do que eu. Há 40 anos atrás, eu até brincava hoje com a nossa irmã que vai casar em setembro, que no meu casamento tinha batata, aquela batata, como é que chama aquela batata? Isso, aquela batatinha com molho, e tinha pão com carne louca. E tinha um bolinho, até olhei as fotografias ontem do meu casamento, tinha bolo de 2 andares, achei que era um andar só. E aquilo ali era uma festa. E a festa foi no pátio do colégio que eu estudei. Não é? Hoje em dia, os irmãos estão falando que é uma nota. Né? Eu sei porque a Mariana casou, eu sei também como é a nota. Mas casou, e a gente não largava, não. Não. Faz 40 anos que aquela mulher me aguenta, e faz 40 que eu aguento ela. Mas eu não largo de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu entendi que o casamento, irmão, é para a vida toda. É para a vida toda. Muito bem, vamos lá. Hoje, tem muita gente que não tem a mínima ideia o que representa o casamento. Não tem ideia. Acho que casamento é sexo, que o casamento é tomar cafezinho e almoçar. E vou provar isso para vocês agora. Eu vou provar para vocês o que eu estou falando. Aqui não é que o pastor... Não, eu vou provar para vocês o que eu estou dizendo. Tá? Hoje tem muita gente que acha que casamento é cama, e casamento é cafezinho, almocinho e jantinha. Como é que o senhor prova? Pega, nesses 2 últimos anos de pandemia, quantos divórcios aconteceram por conta das pessoas não se aguentarem. Porque não podia trabalhar, não podia sair de casa, então o cara ficou com a mulher. Ele não aguentou a mulher, nem a mulher aguentou ele. Alguém viu isso? Alguém viu essa reportagem? Alguém viu? Se não viu, vai procurar. Procura no Google. Procura lá para você ver. As pessoas, não dá. Casamento é isso? Porque o cara sai para trabalhar, né? Só chega à noite. Ele não tem que se relacionar. Ele tem filho, mas ele só vê o filho de vez em quando, porque ele vai para a creche, ele vai para a escolinha. Não tem. Irmão, casamento é relacionamento. A bênção de Deus no casamento está no relacionamento entre eu e minha esposa e com os meus filhos. Muito bem, vamos lá. Deus tinha um plano. Deus tem um plano. Primeira coisa, a família, ela é o abrigo nas tempestades. A família, ela é o centro de aprendizado para a vida. A família é o lugar de se alegrar. É o lugar das brincadeiras. E vamos falar sobre isso. Então vamos lá. Primeira coisa. Família é o abrigo nas tempestades. Quando nós falamos de tempestade, no primeiro momento, nós vamos entender tempestade de coisa que vem de fora para dentro da casa. Sim. Mas também existe as tempestades dentro das famílias. Existe sim, lógico que existe. Muito natural que existe. Mas vamos lá, olha só. Provérbios capítulo 14, versículo 26 diz assim: no temor do Senhor há firme confiança, e os filhos terão lugar de refúgio. Muito bem. E a pergunta, os seus filhos, eles têm um lugar de refúgio e segurança? A Bíblia diz que Deus criou a família para ser o quê? Abrigo na tempestade. Quando a tempestade estiver forte, seja interna ou externa, a família precisa ser o abrigo. E quando nós falamos de tempestade, há vários tipos de tempestade. Há tempestade, por exemplo, de mudanças. Mudança de cidade, mudança de emprego, mudança de noivo, de namorada, mudança de sistema. É uma tempestade e não deixa de ser.
Há também a tempestade quando há uma rejeição. E essa rejeição, eu falo rejeição dentro de casa e rejeição fora de casa. Pastor, rejeição dentro de casa, quantos pais, né? Tem um filme que eu assisti, faz tempo já, um filme que se passa na Roma Antiga, e o pai, eu vou lembrar já no filme, capaz que vocês já tenham visto também. E o pai, então, ele tem que escolher um cara para ficar no lugar dele, ele é um César, e ele não escolhe o filho. E o filho acaba matando ele, né, para ficar com o lugar dele. Mas o filho fala umas coisas para o pai, muito interessante. Eu estava lembrando hoje, quando eu estava meditando essa palavra, eu lembrei do filme, né? Que o pai diz, olha, você não vai ser o César no meu lugar, por isso, por isso, por isso. Aí o filho pega, começa a chorar e diz, o senhor nunca me valorizou, o senhor nunca me deu oportunidade, o senhor sempre me rejeitou. Porque o pai vivia nas guerras, e o filho dentro de casa com a mãe. E quando o senhor chegava, o senhor me via diferente. E ele queria dar o posto para um general que ele tinha, que o general era um cara bom. Está entendendo? Então, rejeição acontece dentro das nossas casas. Você tem valorizado o seu filho? Você tem valorizado a sua filha? Talvez ela não seja a menina e nem o menino que tira, no meu tempo, não sei se ainda é assim, tira 10, né? Que tira a melhor nota. Talvez ela não seja essa pessoa que tira a melhor nota lá no colégio, na faculdade. Quando ela passa de um ano para o outro, passa daquele jeito. Valorize. Valorize. Quando você valorizar, pode ter certeza, ele vai se alegrar, ela vai se alegrar, e Deus vai abençoar a sua família. Mas também tem para os filhos também. Você precisa valorizar os seus pais. E valorizar pai e mãe é você agradecer por tudo aquilo que teu pai tem te dado. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, eu durmo lá na sala, eu durmo no quartinho no fundo. Dá glória a Jesus e agradece ao teu pai. Ele se esforçou para que você tivesse uma cama, para que você tivesse um local para você dormir. Não rejeite seus pais. Hoje, muitos filhos dizem, eu não vejo a hora de fazer 18 anos para assumir desta casa. Você não sabe o que é manter-se comendo, bebendo e dormindo. Você não sabe. Valorize o seu pai. E a Bíblia diz que quando você valoriza o seu pai, quando você respeita o seu pai, você vai viver muitos e muitos anos nesta vida. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Rejeição é uma tempestade das mais terríveis, que vem de dentro de casa e vem de fora para dentro de casa. Seu filho está sendo rejeitado? Aonde? Lá onde ele trabalha? Aconselhe ele, ajude ele. Valorize o seu filho, valorize os seus pais. Mas também há aquela tempestade que é um acidente. Eu oro a Deus todos os dias, né? Eu sei o que é isso. Você ter um acidente dentro da sua família. Quando eu falo acidente, nós podemos citar vários tipos de acidente. Uma pessoa que morre nova dentro da família, é difícil. Uma pessoa que tem uma doença que os médicos dizem, não tem jeito. É difícil. Eu já passei por isso, então eu posso dizer, eu tenho experiência disso. Tá? Não é fácil você ter acidente, e eu me lembro muito bem, meu sogro, pai da pastora, ele era um homem de 86 anos, mas não parecia. Não parecia, não sei se a Sônia lembra dele, lembra bem dele, Sônia? Meu sogro, não lembra não? 86 anos, mas irmão, pensa num homem forte, num homem crente, num homem de oração. E ele se encontrou com a sobrinha, com a neta dele, numa rua, que ela tem esse tamanho daqui até lá, a rua. Olha só. Ele está lá na calçada, conversando com a neta dele, com a Érica. Vem um Fusca, passa. A Érica está de costa para a rua, ele está aqui. O Fusca vem, bate na Érica, a Érica bate nele, bate a cabeça numa guia e vem a falecer. Assim, do nada. Nós estávamos fora de São Paulo, eu junto com a pastora, nós estávamos de férias, na realidade, no Espírito Santo. E
Ficamos um dia no Espírito Santo e já voltamos. E voltamos para enterrar o meu sogro. Nunca vou esquecer disso. É difícil. É um acidente que mexe com a estrutura familiar. E como mexe? E como mexe? Mas e aí? É aí que eu preciso ser forte. É aí que o pastor Valdemar, que passou por um momento difícil como esse, tem que ser forte. E quem vai ajudar o Valdemar? Quem? Só o filho dele? Não. A igreja de Jesus. O relacionamento nosso com o pastor Valdemar é o momento em que ele vai criar força, que Deus vai dar graça para ele, que o Senhor vai dar para ele força para passar esse momento, mas é o relacionamento. Mas se acontece dentro de casa, como é que eu faço? Eu preciso ser forte como marido, minha esposa precisa ser forte como mãe, os meus filhos precisam ser fortes, não é? Porque a tempestade vai chegar, e ela vem. E não tem aquela coisa, não, a minha família está imune. Ninguém está imune. Nós oramos, nós pedimos para Deus ter misericórdia. Mas você como pai, você como mãe, precisa, neste momento, abençoar. Por quê? Porque você tem uma missão de pai. Você tem uma missão como mãe. E você tem uma missão como filho. As tempestades vão vir? E como vão vir? O que Jó disse? O que mais eu temia me aconteceu. Puxa, mas Jó era gente boa. Aconteceu. E pode acontecer com você e comigo. Que mais? A família, ela é o centro, presta atenção nisso, filho. Papai, mamãe, lembre-se disso. É o centro de aprendizado para a vida. A vida não se aprende em escola, nem em faculdade. O aprendizado da vida se aprende dentro de casa com o pai e com a mãe. Mas hoje, não, meu pai é careta. Ah, teu pai é careta? Meu pai não sabe de nada. Ih, meu pai não sabe nem ligar. Pastor, meu pai não sabe nem ligar o celular. É careta, né? Tá. Então tá bom. Só que teu pai tem uma casinha, teu pai tem um carrinho, né? Teu pai dá o bom e o melhor para você. E é o careta. Não é assim? O pai é o careta? Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente aprende a viver dentro de casa. Salmo 144, versículo 12. Que na sua mocidade os nossos filhos sejam como plantas viçosas, e que nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de um palácio. Para que esse versículo se cumpra, precisa haver uma coisa chamada reciprocidade. Reciprocidade é eu ensino lá e lá me ensina cá. Não é porque eu sou o pai, eu sei mais do que todo mundo. Geralmente nós pensamos que somente nós como os pais é que devemos ensinar os filhos. Não, nós temos muito que aprender com os nossos filhos também. E o pai precisa ter a humildade, e o pai precisa ter, né, a capacidade de ser recíproco com o seu filho, com a sua filha. Quantas coisas os meus filhos não me falaram para me ajudar e me ajudaram? Quantas? Não foram uma nem duas, são milhares. Por quê? Porque é assim que é a vida. A vida é relacionamento. Não pense porque você é pai que o seu filho não pode dar um conselho. Que é isso? E você que é filho, não é porque você é doutor, porque você fez faculdade. Não. Se o seu pai te chamar para conversar, sente com o seu pai, escute o seu pai, porque o teu pai vai te ensinar. O aprendizado da vida se aprende dentro de casa. A Bíblia diz com muita clareza isso. Lá é um lugar onde as pessoas crescem, é o jardim de crescimento das pessoas. Tá? Efésios capítulo 6, Paulo escreve assim no versículo 4. Pais, não trate os seus filhos de tal maneira que eles fiquem irritados. Ao contrário, vocês devem criá-lo com disciplina, de acordo com os ensinamentos cristãos. Disciplina e ensinamento. Veja só, quando você está treinando os seus filhos, você precisa conduzi-los por 3 estágios. Isso é importante. Primeiro, controle dos pais. Filho, obedeça pai e mãe. Quem tem o controle da sua casa é o pai e a mãe. Enquanto você estiver debaixo do teto do pai e da mãe, quem manda lá é eles. Não é você não. Pense nisso. Se você é filho mandão, é bom você parar de mandar. Porque quem manda lá é o pai e a mãe. O dia que você tiver família, quem manda lá é você. Você está entendendo? Segunda coisa, controle de si mesmo, autocontrole.
Filho precisa ter autocontrole. Como marido precisa ter autocontrole. Esposa precisa ter autocontrole. Irmãos, vocês não sabem o que eu tenho passado com mulher que manda mais do que o marido. Só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Eu já falei, minha mulher manda em mim. Mas lá quando eu tranco o quarto, que nós trancamos o quarto na nossa intimidade, aí ela manda e desmanda. Mas quem manda na minha casa sou eu. Ô pastor, o senhor então como é que eles falam hoje? Então o senhor é machista? Não. Pergunta para ela se eu sou machista. Não. Mas eu estou indo pela Bíblia. O cabeça sou eu. Eu aceito conversar, eu aceito a ideia dela, nós conversamos, nós trocamos ideia, e a gente sempre chega aonde nós temos que chegar, mas o cabeça sou eu. Os homens dá para dizer glória a Jesus ou não dá? Se você não der, irmão, é porque quem manda lá é a mulher. Quem manda lá é a mulher. Eu falo que nem o bispo Samuel, não, quem manda é minha mulher mesmo, mas ela manda lá, mas é assim, ela manda assim, né? Está entendendo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o dia que eu fugir disso aqui, irmão, eu estou fora. É a Bíblia que diz que eu sou cabeça. Não é porque alguém disse, é a palavra de Deus que diz que o homem é a cabeça da casa. É isso mesmo que os irmãos da família ensinam? Não é isso mesmo? Então vamos lá. Controle dos pais, controle de si mesmo, autocontrole do pai, da mãe, dos filhos e controle de Deus. Gente, eu sou o cabeça, mas tem uma coisa, quem me dirige é o Espírito Santo de Deus. Eu não posso me achar que eu sou o máximo, não. Eu dependo, eu busco em oração, eu oro pela madrugada, eu choro aos pés do Senhor Jesus. E a primeira pessoa que eu coloco na minha oração é a minha esposa, os meus filhos, as minhas noras, o meu genro, as minhas netas. Porque é a minha família. Independente deles hoje ter as suas próprias famílias, é sangue do meu sangue. E eu preciso orar por ele. Eu preciso falar com Deus sobre os meus filhos, sobre as minhas noras, sobre o meu genro, sobre as minhas netas. Por quê? Porque saíram de mim e da minha esposa para a glória de Deus o Pai. Controle de Deus. Não perca o controle de Deus. Hoje tem muita família se arrebentando porque se esqueceram de orar, de buscar, de falar com Deus, principalmente junto com a família. Irmãos, olha que coisa interessante que Lucas escreveu. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora é a essência da família. Tá? Olha, irmão. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, diga comigo, sabedoria, em estatura e em graça diante dos homens e de Deus. Então vamos lá. Aqui é Jesus. Então vamos lá. Primeira coisa, sabedoria. O que é sabedoria? Crescimento intelectual. Jesus crescia, não é? E o seu intelecto crescia também. O intelecto de uma pessoa, ela cresce de forma natural? Sim. À medida que a criança vai crescendo, o seu intelecto vai melhorando, mas o pai e a mãe têm muito a ver com o crescimento intelectual dos seus filhos. É mesmo, pastor? E como? E como? O Benhur, eu vou falar do Benhur porque é o meu filho mais velho, e ele faz exatamente o que ele aprendeu. O Benhur vai colocar a Belinha para dormir. A Sônia sabe que a Sônia é avó e com certeza já participou disso lá, porque eu participo de vez em quando. Então a Belinha vai dormir agora. Vai para o quarto. Eles lembram história para a Belinha, história bíblica. Historinha assim, desse tamanhozinho. Porque criança não tem paciência para ficar escutando uma história desse tamanho. Então, à medida que a criança vai crescendo, a história vai aumentando. Mas ali ela conta a história de Jonas. E Jonas desobedeceu. Deus, Belinha? Desobedeceu. Ela repete. Aí, sabe o que aconteceu com ela, Belinha? A Belinha fica assim. O peixe, ela fazia.
Mas depois, Belinha, Deus falou com ele e o peixe largou ele. Ela, né? Entendeu, Belinha? Entendi. Vamos orar. Aí ora. Aí ela dorme. O que está criando aí, irmãos? O intelecto dessa criança, ele está escutando historinha. De preferência, histórias bíblicas. E ela vai melhorando dia após dia o seu intelecto. E vai guardando aquilo que está aprendendo. Vamos lá. Também em estatura. Crescimento físico. E aqui está um ponto muito importante para a gente falar. Nossa, pastor, o que o senhor vai falar? Hoje se cultua o corpo, né? Se cultua o corpo. Hoje o culto ao corpo é algo que infelizmente está na moda, né? Os meninos querem ficar tudo igual ao Cristiano Ronaldo. Tudo igual ao Cristiano Ronaldo. As mulheres querem ficar igual às modelos que aparecem aí. Gente, não é pecado cuidar do corpo. Não é pecado você, moça, irmã, cuidar do seu corpo. Não, pelo amor de Deus. Nós precisamos cuidar do corpo. Só que a Bíblia diz que Jesus crescia em estatura. Aqui, o crescimento físico é uma coisa natural. E se você cuidar do seu filho, ele não vai virar uma bolinha de Jesus. Eu brinco muito com o Benhur sobre isso, porque a Belinha vai comer assim lá nos Estados Unidos. Ela come que eu nunca vi na minha vida, né, Sônia? Como come a bichinha? Eu falo, Roberta, controla. Não, controlando. Uai. Se o pai e a mãe não cuidar, quando a Belinha tiver 10 anos, está pesando 100 quilos. Então, o cuidado dos pais até nisso é importante. É importante. E depois não adianta você colocar lá para fazer os pesos, que já foi. Então Jesus, até nisso, Maria cuidava dele. Ah, pastor, mas você quer falar o quê? Lá naquele tempo não tinha academia, né? Naquele tempo não tinha, e andava pra caramba. Até lá não tinha carro, né? Jesus era pobre, não tinha um cavalinho. A única referência que tem Jesus montado em algum animal foi quando ele entrou em Jerusalém para morrer. Não existe outra passagem, né? Que fala que Jesus estava em cima de alguma coisa. Não. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele crescia em sabedoria e em estatura. Depois, em graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, aqui já é crescimento espiritual. Ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. Veja só, crescimento espiritual. Irmãos, a responsabilidade do crescimento espiritual dos meus filhos, dos seus filhos, é você pai e mãe. E você filho, entenda que quando o seu pai... Deus abençoe as crianças lá. Cuida lá, irmã. O pai e a mãe têm por obrigação acompanhar o crescimento espiritual. Aqui, no começo do culto, eu pedi para alguns jovens levantar que ainda não estão participando dos pequenos grupos. Por quê? Nós vivemos um mundo corrido. A vida hoje ela é terrível. Os pais trabalham muito, as mães trabalham também. Os filhos, a gente entende que muitas vezes ficam sozinhos dentro de casa, e eu não quero de forma condenar isso, porque isso aconteceu com os meus filhos. Teve época que o Benhur, nenenzinho, ficava numa escola para a Elaine trabalhar e eu trabalhar. Não condeno de forma nenhuma e não é errado. Mas é aí que o seu filho está crescendo. Nós temos pequenos grupos para adolescente, temos pequenos grupos para jovens, pequeno grupo para surdos. Então, espera um pouquinho. Você tem incentivado o seu filho nos pequenos grupos? Se você tem dificuldade porque você trabalha, eu entendo. Mas nós damos a você, a igreja do Senhor, dá a oportunidade do seu filho crescer, do seu filho conhecer a palavra, do seu filho se relacionar. Ontem, por exemplo, os jovens se reuniram aqui para um momento de relacionamento. Que bênção! Seu filho veio? Não me responda, você sabe se veio ou não veio. Por que não veio? Ah, porque... Então, pastor, sabe como é que é? Eu estava cansado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, já falei aqui 1 milhão de vezes, vou falar 10 mil vezes. Eu tinha 3 filhos e cuidei de 6 sobrinhos, com um Fusca.
E a nossa igreja era 8 quilômetros da nossa casa. 8, tá? 8. Depois acho que diminuiu. Acho que ainda era 8, né, Sônia? Acho que era 8 ainda. Dali nós morávamos lá para Vila Ré, também era 8. 8 quilômetros. Mas São Paulo, quando você fala 8 quilômetros, irmão, pelo amor de Deus, não é igual aqui. Daqui em Água Vermelha é 10 quilômetros, mas você faz assim, já está lá. E São Paulo? Pelo amor de Deus. Sabe, nós morávamos na ZL. ZL não é mole. ZL tem gente, tem carro. Mas eu nunca deixei de levar meus filhos nos ensaios. Nunca deixei de levá-los no dia da peça. Nunca deixei de levar. Nunca! Porque era crescimento. E hoje eu levanto a minha mão e glorifico a Deus porque os meus filhos servem a Deus. Eu glorifico a Deus porque os meus filhos têm ministério. Eu glorifico a Deus porque todo aquele sacrifício, as horas que eu não dormi, valeu a pena. Valeu a pena e os meus filhos estão praticando com seus filhos o que nós ensinamos. Que mais? Sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens, tá? Quando fala crescimento diante dos homens, fala do crescimento social, daquilo que nós falamos. Irmão, não vê celular agora não, tá? Você que está vendo o celular, não vê não, olha para mim, porque você também tem filho, tá bom? Então veja só, deixa eu falar uma coisa para você. Crescimento diante dos homens é o crescimento social, é o crescimento do teu filho, da tua filha, se relacionar com as pessoas. Sabe, tem filho que parece uns bichos, desculpa a expressão. Chega perto dos outros, não fala bom dia, não fala boa tarde, não fala com ninguém. Por quê? Porque o pai e a mãe não acompanhou. O pai e a mãe não ensinou que quando você vê uma pessoa, você fala bom dia, você fala boa tarde, como é que você está? E quando chega numa faculdade, numa escola, é uma luta, é uma luta. É aquela coisa que o pai tem que levar, o cara tem 8 anos, se o pai não levar na porta e ficar lá com a professora, e vai na classe, a criança, por quê? Porque não ensinou de pequeno. Não ensinou de pequeno. E sabe onde você aprende isso? Na escola bíblica dominical. Você aprende aqui na igreja, porque nós temos escola bíblica dominical, nós temos um grupo que cuida dos seus filhos, e ele se relaciona. Acabou. Primeira preocupação do vô bobo. Ô Benhur, lá na igreja, como é que a Belinha fica? A Belinha, pai? A Belinha entra lá e esquece de nós. Ela se relaciona, pai, uma bênção de Deus. A luta é tirar ela da classe. Olha que bênção, por quê? Porque aprendeu cedo. O Benhur participa dos pequenos grupos. Ele tem um pequeno grupo na casa dele. A Belinha participa junto com as crianças. Você está entendendo o que está faltando para a igreja? Para que nós tenhamos famílias fortes, abençoadas. E que nós temos uma missão. E nós não estamos cumprindo a nossa missão? Que mais? Quando nós aplicamos essas 4 verdades na nossa família, primeiro, vai haver relacionamentos saudáveis na sua casa e fora da sua casa. Irmãos, se teu filho não consegue conversar com você, que é pai dele, que é mãe dele, tem alguma coisa errada na tua família, tá bom? Tem alguma coisa errada lá que você precisa consertar. Como é que um filho não consegue conversar com o pai? Como é que um filho não consegue conversar com a mãe? Eu entendo uma outra coisa. Tem filho que tem um pouco mais de facilidade de falar com o pai. Tem filho que tem um pouco mais de facilidade de falar com a mãe. Isso é natural. Mas fala. Agora, se seu filho não fala com o pai, não fala com a mãe, tem alguma coisa errada na sua família e você vai arrebentar a tua família. Tá? Então, quando você aplica essas 4 maneiras que Jesus cresceu em estatura, graça, diante de Deus, dos homens, com sabedoria, vai ter relacionamento saudável. O que mais? Vai ter caráter verdadeiro. Caráter é um apanhado, né? Que nem pega gripe. Você não fica ensinando caráter para o teu filho. Não, de jeito nenhum. Você não diz aos seus filhos, seja honesto, não pode ser ladrão. Não adianta. Ué, onde que pessoa você fica falando pro meu filho isso? Mas como é que é o negócio, pastor? É observando quem é o pai dele, quem é a mãe dele, que vai formar o caráter dele.
Você entendeu aí, irmão? É o filho vendo quem é o pai dele, quem é a mãe dele, que o caráter dele vai ser formado. Não adianta você pegar teu filho, colocar dentro de um quarto e falar que ele não pode roubar, que ele não pode matar, que ele não pode adulterar. Não adianta, isso não adianta. Mas se você for um pai e uma mãe que ensina, sem abrir a boca, o seu filho e a sua filha vai ter caráter. Agora, se você, dentro da sua casa, vive brigando com a sua mulher, um agredindo o outro, falando palavras imorais, falando da vida dos outros, falando até do pastor, você está criando dentro da sua casa um monstrinho. Essas mensagens para dar glória a Jesus é difícil, irmão. Não dá para dar glória a Jesus. É a coisa mais difícil do mundo. Nem um Marcos dá glória a Jesus. É difícil. Porque aqui nós estamos tratando de coisa que está acontecendo dentro das nossas casas. E é difícil quando alguém puxa a tua orelha. É difícil quando alguém fala a verdade para você. Agora eu estou falando para o bem dos seus filhos, para o bem dos seus pais, para você amanhã falar como Josué. Vocês eu não sei, mas eu e minha casa, aleluia! Ô irmão, coisa boa. Vocês não sabem a minha alegria, a alegria que meu pai tinha. Meu pai, ele viu os filhos dele todos na igreja, todos com ministério. 2 pastores. Dois pastores, o meu irmão, como eu falei, ele era superintendente de escola dominical, era diácono da igreja. Meu pai, depois que meu pai parou de dirigir igreja, ele ficava comigo nas congregações que eu ia dirigir. Meu pai via aquilo, meu pai chorava de alegria. Minhas irmãs, as 2 casaram com pastores. Infelizmente uma faleceu, muito nova. Mas a minha irmã Ruth, que é a única irmã que eu tenho hoje, o marido dela é pastor, dirigente de congregação, uma bênção. Os 3 filhos que ela tem servem a Deus. Tem coisa melhor do que isso, irmão? Pastor, eu errei agora. Busca a misericórdia de Deus. Ore, fale com Deus sobre os seus filhos. Talvez você não teve essa instrução que você está tendo hoje. Talvez você foi um pai ausente, uma mãe ausente, e vocês viram seus filhos saindo pelas mãos. Mas hoje eu quero profetizar para a tua vida no nome de Jesus. Ainda há jeito. Ainda há jeito, ainda há jeito. Eles estão vivos? Ainda há jeito. E Deus pode cuidar disso nessa noite para a glória dEle. Que mais? Valores sólidos. Tá? Nós precisamos entender, irmãos, o nosso devido valor. E quem ensina os valores para os filhos são os pais. Independente de você morar num casebre, ou se você morar numa mansão, não importa. Isso não quer dizer nada. O que significa de verdade é que você demonstre para os seus filhos os verdadeiros valores de um ser humano. O valor do ser humano não é medido por aquilo que ele tem. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando um filho e uma filha entende quem ela é, quem ele é, pode ter certeza. Ele vai ser grande. Talvez não vai ser grande diante da sociedade, mas diante de Deus, mostre para o seu filho que ele também é filho de Deus. Mostre para o seu filho que ele tem uma herança diante do Senhor. Mostre para o seu filho que o maior valor do ser humano é ele entender o que diz lá no primeiro mandamento: honra teu Deus acima de tudo. E o que mais? A sua família, os pais, né? Nós precisamos entender que Deus está acima de qualquer coisa. Depois o quê? O teu próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? Meus filhos estão próximos de mim. Os seus pais, a sua mãe, são os seus próximos. São os primeiros próximos que você tem. Quando você entende o primeiro conselho e o segundo, você está bonito na palavra, tá? Que mais? Sua família é uma retransmissora de valores.
Olha lá o que está em 2 Timóteo 1:5. Recorda-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Aqui Paulo falando com Timóteo sobre a avó dele e sobre a mãe dele. Olha que coisa boa, tá? A mãe e a avó de Timóteo ensinam ele. E Paulo fala, eu tenho certeza que também habita em você. Olha que coisa, por quê? Porque transmitiu. Irmão, o que eu quero realmente que os meus filhos recebam é, primeiro, eu preciso orar com os meus filhos. Eu preciso conversar com os meus filhos, ensinar, corrigir e perdoar também os meus filhos. Último ponto. Família é um lugar para se alegrar. Como é que é? É lugar para se alegrar. Salmo 127, eu peguei na NBLH, diz assim: os filhos são um presente de Deus eterno. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Feliz o homem que tem muitos dessas flechas. Então vamos lá. Família é lugar da gente se alegrar, da gente brincar, da gente ter momentos juntos. Sabe? No meu tempo era pecado jogar bola, então não podia jogar bola. Então meu pai não jogava bola com nós. Meu pai pegava nós jogando bola, além da surra, era uma semana, né, de castigo. Mas hoje você pode jogar bola, não é pecado não. Você pode brincar com seus filhos. Você pode sair. Aqui em São Carlos nós temos muitos lugares para você sair com a sua família. Para você brincar com seus filhos, independente da idade deles. Eu tenho na minha casa, e a moçada aqui sabe disso, um monte de joguinho. Um monte de joguinho. Que joguinho, pastor? Joguinhos para a inteligência melhorar. E a gente em casa reúne e brinca. Na mesa, até hoje. O Mateus vai lá com a esposa, a Mariana vai lá com o Vitor, e a gente brinca entre nós lá. Qual que é o problema? Isso é comunhão, isso é relacionamento, isso é alegria. A casa, a minha casa, a sua casa tem que ser lugar de diversão, de abrigo, de felicidade, um lugar para descansar, para festejar, para se divertir. É isto que é a minha casa, a sua casa tem que ser isso. Mas se sua casa é uma casa que nem brincar com os seus filhos, você brinca, você vai brincar com quem? Com quem? Irmãos, a Bíblia diz que eu preciso aproveitar a vida com a mulher que eu amo. Você entendeu isso, marido? Você entendeu isso, mulher? Você precisa aproveitar a vida com a mulher que você ama, tá? Com a mulher que você casou. Lá em Provérbios fala, portanto, alegre-se com sua mulher, seja feliz com a moça com quem você se casou. Isso aqui, irmão, é bíblico. Isso é bíblico. Pastor, eu sou um pobre de marré-marré. É pobre de marré-marré? Sabe o que você faz? Se você é pobre de marré-marré, você pega a sua esposa, pelo menos uma vez por ano, e vai passear com ela. Junta 100 merréis por mês, 50 merréis por mês, depois você vai de ônibus. Eu fiz muito isso na minha vida. Qual o problema? Não tenho carro, vai de ônibus, irmão. Vai para a praia, vai para um sítio, vai para um centro, mas saia, aproveite. Se relacione fisicamente com a sua esposa, isto é bíblico. Não, mas engordou, pastor. Engordou? Tá. Engordou, né? Ô, irmão, você está pensando que eu não escuto isso? Eu escutei no meu gabinete. Vou falar porque não está mais entre nós. Pastor, não dá não. Eu faço compra, escuta o que eu estou falando. Eu faço compra para 30 dias, mas a mulher come em 20 dias, pastor. Não dá não. Eu vou largar dela. E largou, irmão. Largou. Porque ele fazia compra para 30 dias, mas a mulher comia em 20. Um homem miserável, está aí sofrendo, eu sei da vida dele, está numa desgraça. Tá? Numa desgraça. Por quê? Mão de vaca.
Não, você pode ser mão de vaca para a sua mulher, não. Para a sua mulher, não. Tá? Não seja mão de vaca para a sua mulher. Você pode ser mão de vaca para o vizinho, para o parente, mas para a mulher, não. Agrada a tua mulher. Foi para isso que você casou com ela. Pastor, o senhor fala isso, que o senhor não está na minha... A Helene chegou, sabe o que eu fiz? Para vocês eu vou falar. E se ela tivesse que eu falava? Eu comprei um buquê de flor para minha esposa. E eu queria entregar para ela no aeroporto. Mas no aeroporto não dava porque ela veio com 4 malas. Então eu falei, Mariana, eu vou deixar em cima da mesa. A hora que eu abrir a porta, vai estar lá. Irmão, minha mulher me beijou, se alegrou. Tivemos 9 noites pentecostais. Tá bom. Você está entendendo? Agora, pastor, então sua mulher, irmão, é a mesma mulher que você casou. Tá bom? É a sua mesma. E seu marido também. Tá? Tá barrigudo? Tá. Mas é o teu marido. Minha mulher nunca reclamou da minha barriga, graças a Deus. Nunca. Tá? E chega a dizer que eu fico bonitinho de barrigão. Mas por que fala isso? Para me agradar, não é para outra coisa não. É para me agradar, irmão. Para a gente fechar, na família, quando você entende que a sua família foi constituída por Deus, quando você entende que os valores da sua família é você, que pai e mãe que determina, quando você entende que a família é refúgio, você entende que na família é onde nós aprendemos a servir a Deus e as pessoas. Sabia disso? É na família que nós aprendemos a servir a Deus e as pessoas. Eu, para a glória de Deus, tenho moral para dizer isso para vocês. Eu tenho. Eu falo isso porque eu tenho moral para dizer isso. Vocês conhecem os meus filhos. Vocês conhecem. Agora, pense vocês que foi fácil, não. Não pense. Não pense. Eu falava hoje com o irmão Zé e com a esposa. Ela estava olhando a fotografia e eu falei, irmã Maria, mas Shirley, quando o meu filho veio aqui, tinha 10 mulheres querendo namorar o Benhur. O bicho é bonito mesmo, né? O bicho é bonito. O menino bonito é o Benhur. Né? E a Mariana, pequenininha, falava, mãe, já estão falando as coisas para mim. Porque falava para ela, né? Então, o Benhur tinha namorada. Já namorava a Roberta. Teve um tempo que até desmanchou o namoro. Mas a Roberta estava no coração dele. Ele arrumou uma namorada aqui, uma moça até muito boazinha, mas não deu. Não era ela. Mas tinha um monte que queria namorar, mas ele nunca trouxe nenhum tipo de problema para mim nem para a mãe dele. Não era aquele moço, né, que vivia com uma... Não, isso vocês que são aqui dos mais antigos sabem disso. Nunca. Por quê? Porque eu dizia, meu filho, você é crente. Você precisa servir a Deus e servir as pessoas. E ele, quando estava aqui em cima desse púlpito, cantando com a igreja, ele fazia com alegria. Ele, o Benhur, tinha um pequeno grupo. Quem os antigos sabem do que eu vou dizer agora. Sabe que hora que começava o pequeno grupo dele, irmãos? Sabe que horas? Elias, você lembra disso? Lembra disso? 11 horas da noite. O quê? De sexta-feira, 11 horas da noite. Porque ele fazia faculdade e tinha uma turminha que também fazia faculdade. Mas ele queria fazer o pequeno grupo. Nesse tempo eu morava no apartamento, ele ia para o último andar lá, que tem um lugar assim de lazer, bem legal no apartamento. E ele fazia das 11 à meia-noite, meia-noite e meia, o pequeno grupo. É isso mesmo, Elias? Você lembra disso? Pois é. Por quê? Porque o pai e a mãe ensinou servir e servir as pessoas. Do Mateus eu não preciso nem falar. Está entendendo? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Olha só, 1 Coríntios 16, 15, Paulo falando também aqui de uma outra personagem. Vocês conhecem Estefanas e sua família? Eles foram os primeiros cristãos convertidos em Acaia e têm se dedicado ao serviço do povo de Deus. Paulo fala de quem? De Estefanas e família. E a família. Não falou que era só ela, a família. Está entendendo? A família.
Você provavelmente nunca pensou na sua família como um time ministerial, mas eles são, tá? O grande alvo para a família é ser usado como um torre de lançamento para o ministério no reino de Deus. Pensa nisso. Fecho dizendo: organize programação no seu ambiente familiar. Faça planejamento com a sua esposa. Converse com a sua esposa como é que estão os seus filhos. Converse com o seu marido como é que está, como é que você está vendo a sua família. Faça com a sua mulher encontro romântico. Como é que é encontro romântico, hein? Irmão, encontro romântico é simples. Pega a sua esposa, uma vez por mês pelo menos, vai comer lanche com ela fora, você e ela. Isso é encontro romântico. Está entendendo? Sai com a sua esposa. Está duro, vai lá no Turbo, o lanche lá é bom, o lanche lá desse tamanho dá para 4 pessoas. Dá para você levar a mulher e os filhos. Faz lá um encontro romântico, lá no Turbo. Tá bom, é bênção de Deus. Mas faça isso pelo menos uma vez por mês. Sai com ela para jantar. Sabe, se não dá para ir jantar, vai, esfirra mesmo. Mas o negócio não é a comida. Não, é o momento de vocês dois. Irmão, eu fiz muito isso, irmão. Eu já falei para vocês não sabem o que eu passei, eu já falei. Eu queria sair com a Elaine, e naquele tempo tinha rodízio de pizza, que era famoso em São Paulo, e tinha esse negócio que faz esfirra, que ficou famoso. Como é que chama? O Habib's. Eu ia com ela no Habib's, e a bichinha comia uma só, né? Porque ela come mesmo. Eu comia 2, mas era tão baratinha, ela ficava tão feliz, né? Aí saí com a minha mulher, saí com a minha mulher para jantar ontem à noite. O ruim é quando o cara perguntava: o que vocês jantaram? Aí era luta. E você ficava assim, né? Mas ninguém perguntou, nunca perguntou. Que mais? Faça culto doméstico na sua casa com seus filhos. Pastor, o senhor não sabe, pastor, minha vida, eu sei. Pega uma vez por semana, um momento que vocês estão juntos, 10, 15, 20 minutos. Tem dificuldade de se organizar? Fale com os nossos amados aqui. Nós temos um grupo de pessoas que pode te ajudar muito nisso. Faça uma programação com seus filhos. Faça. Joga dama com eles. Não tem programação? Compra um jogo de dama, joga dama com eles. Ou aquele outro que tem um cavalo, como é que chama? Xadrez. Mas, junto com seus filhos. Está entendendo? Outra coisa, se durante a semana você não consegue almoçar com a sua família, em nome de Jesus, no domingo, faça do seu almoço uma festa. Desliga esses miseráveis desse celular. Põe tudo para lá, aqui é nós agora. Ó. Não fala, irmão, no almoço. Não fala da vida de ninguém. Conta bênção. Almoce com seus filhos num ambiente alegre. Esse é o ideal de Deus para vocês. Tá bom? Deixa eu dizer uma coisa. Pastor, eu tenho uma família imperfeita. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Por quê? Porque você é uma pessoa imperfeita. Não existe igreja perfeita, nem família perfeita. Não existe. Só vai existir no céu. Aqui não tem. Então, em todo tempo, esteja trabalhando. Pastor, mas eu estou igual ao senhor, meus filhos já casaram tudo. E daí? Você não tem nora? Você não tem genro? Você não tem neto? Mesma coisa. É agora que o trem pegou mesmo. É agora que você, como vô, como avó, tem que ajudar para eles vencerem igual você venceu. Posso ouvir um amém da igreja? Essa palavra para dar glória a Jesus, aleluia. Baixa tua cabeça, vamos orar agora. Deus, eu quero te agradecer.